Bom dia, amados irmãos em Jesus. Bom dia. Que a alegria do Mestre possa nos desenvolver como tem nos desenvolvido e que nós possamos estar juntos por uma hora ou mais, né? Se deixarem. Sempre a pessoa quer ir embora mais cedo, sempre. Mas é muito bom recordar aqui, encontrar amigos, mas sobretudo fazer uma coisa que nós temos desenvolvido nos últimos tempos, que é levar a mensagem aos corações sequeros que ouviram. Diz o Espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo A República, que a pátria brasileira ganha maioridade a partir da proclamação da República em 1889 e que os destinos da pátria passam a partir, então, da maioridade que o povo brasileiro começa a desenvolver-se. Ele recebe, então, a incumbência de gerir os seus destinos, os seus negócios, deixando os espíritos de conduzi-los, mas orientá-los, posto que, desenvolvido o livre-arbítrio, e a intelectualidade começando a ganhar corpo, de tal maneira que possa nortear pelo discernimento as melhores escolhas, então a pátria brasileira passa a reger-se sobre os desígnios e auspícios do Cristo. O caminho que ele está traçado, que é a continuidade da implantação do reino de Deus no coração dos homens, sendo então o Brasil, nos seus destinos, considerado a pátria do Evangelho. A sugestão de leitura desse livro fica como uma base para a proposta de hoje, posto que nessa data estamos, então, meninos, que data hoje? Que dia? 7 de setembro é dia depois de 6 de setembro, não é isso? Mas o que é que se comemora no dia 7 de setembro? Independência do Brasil. E que independência nós estamos falando? Apenas independência econômica? Apenas independência social? Apenas independência intelectual? Ou seria, nesta hora de reflexão, em que atravessamos grave crise na sociedade, colorida por diversos matizes e por diversas nuvens trevosas do comportamento humano, talvez seja a hora de pensar que também podemos considerar no contexto da independência do Brasil, a independência das pessoas, no sentido de considerar o quarto elemento que se não costuma analisar na balança do análise das causas que nos levam ao sofrimento, que é o elemento espiritual de que nós somos, conforme preconiza a questão 918 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, o único codificador da doutrina, aquele que vem, na verdade, trazer uma nova ordem da educação, consubstanciadas no iluminismo, em Jean-Jacques Rousseau, em Pestalozzi e outros teólogos que seguiram Kardec, mas, sobretudo, na obra magistral, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec consigna, na questão de 918, uma pergunta muito interessante que nos compete colocar aqui para iniciar uma reflexão nessa hora em que vamos discutir, que vamos vigiar os nossos conhecimentos em torno da família e o tempo presente. Diz Allan Kardec, perguntando aos espíritos que orientaram a codificação, quais são os sinais indicativos de que o homem, portanto a sociedade e portanto a pátria, ela cresce na hierarquia espiritual, ela alcança patamares mais elevados, posto que explicam-nos os espíritos que estamos transitando do mundo de expiações para os mundos regeneradores.
No mundo de expiações, onde o predomínio da dor, da dificuldade, das torpezas ainda, dos homens ainda com corações endurecidos, mas já transitando por uma fase nova do tempo onde o bem prosperará, e o bem se sublimará sobre o mal, de tal maneira que aparecerá o bem. Então diz Allan Kardec, perguntando aos espíritos, quais são os sinais indicativos de que o homem começa a crescer espiritualmente? E diz Allan Kardec que os espíritos ditaram a ele, e ele consignou como resposta na questão 918 o seguinte: o homem leva a sinarquia espiritual quando os atos comuns da sua vida, do dia a dia, estão em perfeita sintonia com as leis naturais, prevalecendo a ordem, a disciplina e o progresso. As leis da sociedade elas possibilitam, elas harmonizam as regras sociais de tal maneira que o homem possa viver horizontalmente bem com o outro, bem consigo mesmo, bem com a natureza, e almejando então uma ordem traçada lá na nossa bandeira, a ordem e progresso, porque sem ordem não há progresso. Mas ainda notou com mais profundidade a segunda parte, Allan Kardec, nessa pergunta, que os espíritos me disseram que o homem cresce na hierarquia, na busca da felicidade, quando ele considera que ele é um ser espiritual, quando ele é um espírito. Nesse sentido, é que nós queremos considerar então a evolução do espírito como sendo a sustentação, a base do trabalho que vamos apresentar a vocês. E então, aqui, pensando já que ganhamos maioridade, já entramos na idade da razão, nós podemos pensar que o modelo familiar que estamos vivendo agora é fruto de conquistas seculares e lutas acerbas, lutas duras, na concepção do objetivo inicial, que é o alcançamento da finalidade, o objetivo máximo da criação. Então, se nós sublimamos lá na fase animal o tempo em que o sexo era o único motivo de união dos dois seres para o fim da proliferação da espécie, então o homem, a partir do momento que adentra no campo do espírito, e ele ganha então em humanidade, ele ganha a razão, sendo esculpida na sua fronte o tipo augusto pela série divinamente fatal das encarnações, nós teremos então que o homem começa a pensar, e o homem que pensa começa a perceber que, superada a fase da poligamia, da poliandria, em que antes se tínhamos homens com diversas mulheres, em outra fase mulheres com diversos homens, nós adentramos no universo da monogamia, a fim de que estabelecida as bases necessárias da união dos seres para o sagrado laço do sentimento, então geram os filhos, seres imortais, espíritos que têm a mesma destinação que aqueles que nós geramos, diferentemente dos animais, que tendo uma vida puramente animal, não desenvolve sentimento algum. Nessa ordem, então, começa a formar a família nuclear, a família base da sociedade, que é objeto da nossa consideração. Então, nessa questão, é importante pensar, já que agora são os espíritos, já que agora nós desenvolvemos a razão, é importante pensar, sonhar e finalmente visualizar o futuro. E eu vou perguntar para as meninas, porque os adultos todos já sabem, nós até estamos apenas lembrando, o nosso futuro, o que você quer da vida, para onde você vai? Você já sabe para onde você vai? Não sabe? Você já sabe para onde você vai? Doutrina Espírita nos convida a pensar: quem sou, de onde vim e para onde vou. E eu acrescento por conta própria uma outra pergunta: como vou? De onde vim, para onde vou e como vou. Eu poderia perguntar mais: quem sou? Você já sabe quem é você? Seu espírito. E onde você veio?
dizer. É interessante fazer essas perguntas, porque o grande desafio da época presente, uma pesquisa feita numa universidade americana, não sei se não consigo nessas lâminas, foi perguntado aos jovens o que eles mais queriam na vida. E eles queriam descobrir o sentido da vida. Eu perguntei recentemente a um médico amigo meu, que esteve fazendo uma palestra na casa, onde trabalho, lá em Maruípe, no Grupo Espírita Irmão Maurício. O médico não é espírita, mas também nos podemos fazer essa pergunta: por que Deus nos deu um corpo? E ele, depois de estudar medicina há 25 anos, disse assim: eu ainda não sei, eu nunca me fiz a pergunta por que recebi um corpo. 25 anos de estudar medicina, estudando o corpo, e não sabe por que ele deu um corpo. E talvez nós mesmos não saibamos, porque se a nossa vida é puramente material e nós não percebemos que pensamos, então o desafio fica bastante prejudicado na medida que nós não sabemos como nós vamos alcançar o objetivo. Então, por isso é importante estar pensando que, historicamente, pode-se constatar que as maiores realizações das grandes nações do passado e do presente sempre foram precedidas de grandes visões. Nós estamos chamando os companheiros agora a observar o tempo da visão do Espírito. É preciso sair, conforme eu disse a companheira que fez a leitura, perceber que aquilo que nós estamos acumulando não vai levar a nenhum. Eu estava sentado, quando ela falou essa expressão da leitura, eu disse logo: caixão não tem gaveta, tem? Já foi uma funerária que tem? Talvez seja interessante passar lá, quem está querendo juntar muito, para verificar se tem. Então é preciso ter uma visão mais ampliada da visão espiritual. Somos espíritos, a fim de que, então, a principal diferença que nós percebemos daqueles que estudam, que pensam, que analisam, que fazem sucesso, e aqueles que fracassam, é que os alunos de sucesso, quer dizer, aqueles que pensam no futuro, compartilham a visão profunda e positiva dos seus próprios futuros, enquanto os outros estão preocupados em resolver os problemas do cotidiano e estão emperrados no desafio de achar que a minha família é uma desgraça, esse filho é uma mala, eu não consigo viver, eu não sei como lidar, sem perceber que nós temos recursos poderosos a respeito da produção dos valores da vida que nós somos chamados a realizar. E então, vivemos um tempo de mudança. Estamos mudando. Estamos permanentemente mudando. E só tem uma coisa que não muda: a mudança. É sempre um jeito. Como é que é a mudança? É sempre aquela baderna, é sempre aquela bicicleta, o cachorrinho pendurado atrás da mala. Está vendo como é que é a mudança? O colchão amarrado, aquelas coisas que a gente escondeu, bota tudo à vista agora, joga no lado de fora, faz uma limpeza. Mudança é sempre assim. A mudança não muda, porque ela já é a própria mudança. Ela é da natureza dela mudar. Estamos permanentemente, de resto, tudo muda. Experimentemos no campo biológico, fazemos a seguinte pesquisa. Não sei se já fiz aqui, já propus a vocês. Pegue, quem é que tem aqui 50 anos? Vou pegar o exemplo da senhora. Eu sei que na sua casa, eu estive lá visitando a sua casa, lá tem um baúzinho cheio de fotos. Aquelas fotos velhas, que a gente não tem nada a fazer do domingo de tarde, a gente fica revirando aquelas coisas lá. Aí chega a visita, a gente fica revirando aquele baú. Experimenta colocar as suas fotos quando você era bebê, quando você tinha 7, 14, 21, 28, 35, 42 e 49. Bota em fila as fotos. A gente é igual ou diferente? Muito diferente? Pois é, você já tem então, você já tem 9 vezes 7. Já é bem diferente, né? Então, na verdade, é preciso pensar nessa questão de estudar a família e o jovem, em que tempo nós estamos vivendo. Tente a mãe de 49, a avó de 62,
E a mãe de 35 conversar com o menino, você entende a linguagem dele quando ele fala de computador com você. É muito difícil. Alguém de vocês já foi chamado, mãe, como é que você é burrinha? Papai, você não aprende nunca, papai. Eu já ensinei 50 vezes isso. Maluquinha, você tá lelé. Nem se ensinar 200 vezes não aprende. Já perceberam isso? Você é de um tempo. É de um tempo. E os estudiosos, então, tentando entender essas fases da fotografia, esse tempo que você é chamada de burrinha, ou eu também, eu vivi uma experiência quando me aposentei, eu era daquela época da máquina da geografia, e começaram a chegar os computadores na minha instituição, e tinha uma pessoa que digitava para mim. Eu me aposentei e vivi pintando o teto sem escada, porque a moça que digitava para mim, ela ficou no quartel, eu fui embora. E eu cheguei aposentado em casa, aí comprar o computador naquela época era algo que eu sonhava, mas não sabia mexer naquele bicho, pensava que mordia que era trem. Aí eu vou fazer um curso, e aconteceu um fato muito curioso. Curiosamente, tinha um outro profissional que se aposentou na minha idade, e ele foi fazer um curso de informática com um filho dele de 7 anos numa escola do Senac, para fazer o curso. Eu tenho que fazer esse trem, eu tenho que desvendar esse mistério. E eu percebi, então, o curso era de 2. Tinha cadeira para 2 pessoas, aqueles cursos terminados, né? E ele botou o filho dele, e eu percebi que os dois brigavam permanentemente. Meu nome é José Carlos e outro José Pereira. O outro falou: ô Zé, me empresta seu filho, de 7 anos. Ô meu Deus do céu, você vai fazer essa caridade para mim? Leva essa pestinha para você, bora do seu lado, porque ele não me deixa aprender, ele já sabe tudo. E eu não conseguia, quando eu começo a fazer os exercícios que o professor tinha lá, eu não consigo aprender. Eu falei: não me dá, porque eu não tenho intimidade com ele, eu não posso xingar ele. Eu acabei terminando o curso muito bem, eu aprendi com um moleque, não foi o professor que me ensinou. Porque os pulos do gado foi ele que me ensinou. O cara dava dica e os pulos do gado eu aprendi. Eu comecei a perceber algumas coisas muito interessantes, então, e aí encontrei algo que na verdade dava uma pista, tanto no entendimento do adulto que nós somos, como no entendimento do adolescente com o qual nós vivemos. E aí então diz os estudiosos que nós passamos por algumas fases. Então eu queria saber se nós temos aqui alguém que nasceu em 1920, de 1920 a 1940. Alguém aqui? Quem que nasceu antes de 40 aqui? Ninguém? Vamos pular essa parte. Eu sei que tem, mas não quer se manifestar. É esse programa, não é isso? É esse negócio. Depois que entrou na fase 200, a gente vai te contar mais para 200, né? Mas vamos dizer, tem alguém que está na fase de 40, 60 aqui? Aí tem. Se não se apontar o dedo, eu entrego. Pois é, nessa fase de 40 e 60, tem uma fase que marca, na verdade, a rebeldia do pós-guerra, mas tem um marco que é muito citado pelos estudiosos, pelos antropólogos, pelos sociólogos, que é o festival de Woodstock, que na verdade marca um ponto da rebeldia, que se no primeiro momento nós tínhamos uma sociedade extremamente organizada, com base no pai, na mãe e nos filhos, a partir do momento dessa rebelião, que a sociedade, essa revolução antropológica, cultural, sociológica, esse festival mostra um tempo de uma outra vertente, o outro lado. Se aqui nós temos a extrema-direita, vamos usar só para esse efeito, aqui nós temos uma sociedade extremamente rígida, a partir desse momento nós temos um grupo de contestação pesada em torno daqueles valores, gerando então os conflitos enormes que vai resultar na próxima geração, que é a geração dos anos 770, que assume uma postura, assaltou aqui, peraí. Não, tá certo. Que assume uma postura apática, porque aquela solução da rebeldia não resolveu o problema da evolução dos sutiãs, da evolução da família que se passou a se compor diferentemente hoje do modelo que nós estamos vivendo numa família. Eu digo até que a partir dessa época, a família mudou o padrão de pai, mãe e filho, consanguíneos, a vida da relação, e entrou nessa relação, quem que entrou? O chamado adulterino. Lembra do filme
filho aqui, chamado de filho adulterino, ou bastardo, que coisa terrível, nós chamamos o filho que nasceu, fruto da relação de alguém, inconsequente ou não, não quero discutir, mas nós culpávamos o menino chamando de bastardo. Nós fizemos isso. Ou chamado adulterino, colocando uma pecha agressiva em cima daquele que apenas aproveitou a oportunidade de nascer, valendo até no propósito divino, reencarnatório de nascer naquela situação, mas nós excluímos. Então, a partir desse tempo de contestação daquela sociedade endurecida, nós passamos a ter, então, agora, a inclusão do filho adotivo que adquiriu, ignorando a consanguinidade, ele entrou no ambiente familiar, regularizando as relações que a lei do progresso estabelece, e ele foi envolvido dentro do ambiente familiar. Eu costumo dizer que a família, a partir dessa época, passou a constituir assim: os meus, os seus e os nossos. Eu me caso, eu tenho 2. Me junto com a mulher que tem 2. E nós resolvemos fazer mais 2. Então tem os meus, os seus e os nossos. São 3 grupos, na verdade, que precisam se juntar para falar um conceito novo, não da família consanguínea, mas da família espiritual. A natureza, conquanto nós achamos que a mudança seja algo que agride, mas a natureza se encarrega de produzir naturalmente os processos para o atingimento do fim. Qual é o fim? Qual é o fim? Evolução. Com que fim? Com que proposta? Para chegar aonde? Eu viro de costas e digo que todos vocês, sem exceção, e mais os 300 mil que vão chegar aqui, todos nós queremos o mesmo fim. Não vou dizer que querem ir para o céu, mas todos nós queremos ser felizes. A natureza está propiciando isso, ainda que surda e cegamente nós não queremos ouvir. Estão fadados. Eu fiz uma falando, o companheiro que está dirigindo o grupo, a reunião, falou do seminário dos Apenados ontem, que eu dirijo um grupo em presídio, exatamente. Eu costumo dizer que lá eu atendo aqueles que falharam, que a família falhou a escola, falhou a igreja, falhou a sociedade, falou o conselho tutelar, falhou a justiça, aí a polícia também falhou e bota lá no presídio para consertar. Vai consertar? A gente pode minimizar os efeitos. Então, quando entra nessa questão dessa contestação desse modelo familiar, o espírito imortal que nós somos, o ser pensante, o ser sociológico evoluído, o ser que já tem discernimento, precisa pensar que ele está no horizonte em que está vivendo com pessoas de fases diferentes. E isso soluciona muitos conflitos das mães que chegam, que querem, na verdade, pegar o capetinha que papai do céu botou na barriga dela, que vai se ajustar pelas vias da reencarnação sobre a sagrada lei do amor, e a mãe quer fazer o santinho uma vez só, na encarnação só. E ela me pergunta assim, às vezes, onde foi que eu errei? Eu falei, lugar nenhum. Você não errou em lugar nenhum, apenas você não sabe como conduzir o processo. Você não se descobriu ainda e não descobriu, portanto tem pecado aí, mãezinha. Você quer ser feliz do seu jeito, você precisa mudar o seu jeito de ser feliz, porque você mudando o seu jeito de ser feliz, você vai fazer os outros felizes. Não tem erro, tem experiência que não deu certo, experiência que não está dando certo. Então, nesse sentido, as gerações vão se ultrapassando e por fim nós temos uma geração ainda que nós estamos vendo agora, que é a família do jovem. Como é que é o jovem da agora? Como é que são esses molequinhos e essas molequinhas? Eu fui brincar com algumas, é encantador, na verdade, descobrir o mundo deles. Está vendo a linguagem da tribo, a linguagem com que eles se expressam? Você está entendendo como eles como é que nos imaginam? Talvez seja muito interessante perguntar como é que eles nos veem. Mas não raro nós, por não entendermos isso, nós entendemos que a resposta que eles dão, elas são respostas agressivas. E nós precisamos então saber ler os sinais que indicam. E eu sou policial, gente, eu sou educador. Mas pensando, eu estou inclinado a dizer que
tudo aquilo que nós expressamos tem um significado. Por exemplo, quando uma criança de 2 anos ou 1 ano joga um objeto no chão, por exemplo, um copo, e o copo se faz em 1000 pedaços, o que a criança está fazendo? Quebrando um copo? Está brincando? Ou será que ele acha bonito o copo cair no chão e escutar aquele barulho para ele fazer um registro, para identificar, quando ele estiver adulto, lá no quarto, deitado na cama, e os filhos brincando, alguém torna um copo, ele grita lá deitado na cama, quem quebrou o copo aí? O que ele fez? Ele está pegando aquele sinal que ele recebeu do barulho do copo agora, aos 40 anos, e comparando com o sinal que ele identificou quando caiu um copo lá. Jogaram um papel no chão, jogaram um livro no chão, jogaram o copo, por favor, pega para mim. Pode ser, na verdade, um aprendizado. E o que normalmente nós fazemos quando a criança joga um copo no chão? Um tapa na mão, grita com a pessoa. Você lembra disso, comadre? Eu estava lá, eu via. Você já viu essas cenas? Se falar assim, quebrou o que é de vida. Pois é, meu filho, olha, caiu, quebrou de vidro. Joga agora o de plástico para ver. Aí já vai ensinar para ele que o de plástico não quebra, que ele pode pegar de novo e jogar de novo. Olha, compare os sinais. Vó estraga neto, tá? Tá uma tragédia, tá? Nós estamos então, gente, nós estamos numa geração que não compreende, vou dizer mais, olha, isso é percepção minha, não li estudo algum, mas estou a perguntar para vocês, estou a questionar, se tiver aqui alguém da pedagogia, por favor, depois conversa comigo, eu preciso aprender, o que vai ser da geração dos meninos que agora a gente acorda, tira ele da cama com aquela chupeta amarrada naquela fralda, joga aqui em cima, bota um foguetinho por cima e sai com ele de manhã cedo para botar na creche, e de noite vai buscar na creche. Eu não estou dizendo que a pessoa lá da creche não seria competente para cuidar, mas tem alguém mais competente para cuidar de uma criança do que a mãe? Mas na busca desenfreada do ter muitas vezes para trabalhar, para sustentar, é preciso dizer, porque muitos homens ainda estão na fase dos animais, que faz os filhos e larga, a mulher se vê na contingência de trabalhar, para sustentar aquilo que o bruto deixou. E aí tem um debate gigantesco em torno desse comportamento social, dizer, da busca do sustento, mas por outro lado deixa de oferecer o alimento básico nessa fase fundamental, que é a fase do amor. Então, se esses estudiosos apontam esse momento em que nós precisamos nos compreender para saber que tempo nós estamos vivendo, é o tempo da moralidade, o tempo do espírito, o tempo em que a reencarnação aparece como uma proposta pedagógica para unir os seres em torno do laço do amor. E Deus dá à família essa base, onde o lar deve ser esse ambiente, esse ninho confortável, esse nível quente das trocas afetivas, dos sentimentos nobres, dos valores mais enobrecidos da vida. É preciso pensar então se a gente vai trocar essa questão para a escola. Se é a escola que vai fazer, nesse sentido, cabe refletir o papel da escola, se é de instruir ou de educar. E as famílias estão achando que a escola não educa. A escola está dizendo que a família não educa. E nós ficamos transferindo o papel para lá e para cá, sem saber o que fazer, quando a gente percebe, então, esse universo da contestação, sobretudo, que ela aparece depois da fase de cessar o projeto reencarnatório. Então, nesse sentido, então, a gente começa a atribuir aos jovens esses comportamentos que estão listados aí. A gente começa a pensar que são drogados, que não têm juízo, que não querem nada. Tem muitos comportamentos, não vamos listar aqui, o tempo conspira sempre contra a gente aqui, não sei porque esse relógio sempre tem esse problema, precisa consertar, mas os
tempo desse aqui daria para a gente ficar analisando comportamentos diversos. E por quê? Por que ele se comporta dessa maneira? São dúvidas terríveis e que nós nos deparamos, porque como é que eu me conduzo diante dos meus filhos? O que está acontecendo com ele? Então, estudiosos resolveram então se separar os adultos por fase de 20 anos, pegaram os jovens, pegaram as crianças e também separaram por fases, por tempo, para entender essa troca, essas mudanças que ocorrem no comportamento da criança, do pré-adolescente, do adolescente e do adolescente, que nunca vai embora também. Não tem os adolescentes? Fica dentro de casa 30 anos, porque diz que o adolescente é aborrecente. E aquele que não quer se formar nunca vai embora, nunca quer pagar sua internet, quer pagar sua energia, eu chamo de adolescente. Não quer casar porque papai paga a internet, ele usa o carro da família, ele vai passear a noite toda, volta de madrugada, chega amanhã, o almoço está pronto, está deitado. Aí ele quer almoçar, não sei o que. Hein? É o nem, não é isso? Nem estudo nem trabalho, né? Não é? Então aí, é uma geração que ainda não sabe definir-se, como adolescente, a menina que ainda não sabe o que ela pensou do seu futuro, que é natural no seu tempo agora, é o tempo da educação. Talvez seja muito bom que alguém que tenha 20 anos de idade, 23 anos, já tenha traçado o norte para ele. Na pior das hipóteses, descobrir que é o espírito que precisa progredir. E não tem outra forma de progredir senão estudar e trabalhar. Tem outra? Sem estudar e trabalhar, não tem jeito. Ainda que possa ser fabricando colchões, mas não se fabrica colchão dormindo em cima dele. Não é? Pode até gostar de colchão, mas então bota na fábrica dele. Ok? Mas então, analisando então comportamentalmente as crianças, os estudiosos dizem para nós que também podemos pegar as crianças, o adolescente, e dividi-lo em faixas de 7 anos, para que a gente possa, então, chamado a doutrina dos setênios, 7 anos, de tal maneira que de 7 anos ele perceba um comportamento. Isso é só pedagógico, isso não tem, na verdade, com conta tem a cientificidade na abordagem, mas se eu pego uma criança e um adolescente e analiso um todo, eu não vou, na verdade, tentar entender o que acontece. Mas assim como o cientista que segmenta o corpo em partes, e alguém se especializa no joelho, alguém se especializa no quadril, ou no coração, ou nas mãos, os cientistas então dividiram, os estudiosos dividiram as fases do desenvolvimento infanto-juvenil em tempos, de tal maneira que possa aprofundadamente analisar o comportamento da criança, do pré-adolescente, do adolescente, de tal maneira que quando ele chegar na idade da adolescência, a gente pode então descobrir o que foi que aconteceu, ou que caminho possa apontar para esse jovem, esse adulto, essa criança, ele possa se enquadrar no tempo que lhe compete, assim como nos cabe nos enquadrar no tempo que nos compete. Com 62 anos, eu tenho que ter um comportamento de uma pessoa de 62 anos. E o adolescente dessa idade, ele tem que ter um comportamento de adolescente mesmo. Eu não posso impor o padrão meu a ela, porque nós somos pessoas diferentes. Então veja bem, nós temos então o primeiro do tempo da imitação. Perceberam que a criança nessa fase imita tudo? Ela imita o gesto do pai. Eu tenho umas coisas muito curiosas, por exemplo, eu já falei aqui outras vezes, vou repetir. Cabe, se o pai é espelho para a mãe, ou espelho para a criança, e se a mãe é espelho para a menina, normalmente ela tende a repetir o gesto que a mãe faz e que o pai faz, certo ou errado? Repete. Ei, pais, mãe, repete, mãe, repete. E aí quando a gente vê, na verdade, uma menininha, por exemplo, com uma sainha de 4 dedos, e às vezes a gente vê algumas pessoas usando roupas inadequadas, as filhas vão copiar o mesmo modelo, não? Sim.
E quando eu vejo o pai tomando cerveja e o filho toma Coca-Cola, cerveja e Coca-Cola, ele vai repetir o gesto? Por que vai repetir? Porque nessa fase é a fase da imitação. Nessa fase, repete o gesto. Se tem gente gritando dentro de casa, como é que a criança vai se comportar? Professor, tem professor aqui? Criança que grita na escola, é sinal de quê, professora? Que grita em casa. Criança que fala palavrão na escola, criança que bate na outra na escola, é sinal de quê? Eu sou polícia, tá, gente? Sou profissional. Mas eu, na verdade, acabei fazendo alguns cursos de pedagogia pela metade, que minha mulher estuda e fala, me ajuda aqui, me socorre aqui, interpreta essa sentença. Acabei fazendo pela metade. Eu acabei aprendendo algumas coisas. Pela metade, vou ter que fazer, passar pela fase da mulher depois, outra encarnação, para poder melhorar. Mas o certo é que eles repetem tudo aquilo que acontece dentro de casa. E às vezes relatam coisa na escola que não precisa nem entrevistar para saber o que está acontecendo dentro do lar. Porque ele imita e repete tudo lá dentro. Então quem educa na evangelização, a gente sabe o perfil da família. Se você pega uma criança que se apresenta na evangelização com as unhas sujas, você já sabe dizer como é a cama que ele dorme. Você já sabe dizer como é que é a arrumação da cozinha. Você já sabe como é que é a geladeira. Porque nessa fase eles repetem tudo. Então, é de admirar-se a uma criança, um jovem aos 15, 17 anos, que se apresenta embriagado de madrugada em casa. Vocês vão me dizer assim, mas minha família não bebe. Na minha casa ninguém bebe. Bom, é verdade. Mas nós estamos educando corpos ou espíritos? Ninguém nasceu numa família errada. Não raro pedimos, imploramos para que nascêssemos. E se alguém recebe um filho que com tendências à drogadição no seu lar, o Evangelho segundo o Espiritismo manda que busquemos no capítulo 5 as causas atuais das aflições ou das causas anteriores das aflições. Se nessa existência não deu causa, sendo nós maiores e pensamos como espírito, que a nossa visão, a visão aqui é de evangelização do espírito e não de corpos, então nos parece que talvez seja bom olhar como espírito que somos, ser único, imortal, se a aflição da agora não tem causa no futuro. Estou vendo a experiência do meu lar, muito interessante. Eu tenho 4 filhos, me separei, me casei de novo. Tenho outro filho da segunda relação, portanto tenho 4, 3 adultos e um adolescente. Esse menino nasceu, foi educado dentro da casa espírita. E agora, com 15 anos, ele frequenta a juventude. Indicação nossa é compromisso do pai e da mãe, levá-lo desde as fases iniciais da evangelização, levá-lo à evangelização espírita. E agora, aos 15 anos, ele falou assim: papai, eu quero fazer o ESD, com 15 anos. Aí eu falei assim: ESD é para adulto, meu filho. Adulto homem ou adulto espírito? Aí fiquei quieto. Falei: vai lá, então fala com o Guido, que é o coordenador do estudo, que você vai frequentar o ESD. Chegou lá e falou assim: Guido, eu falei que meu pai mandou vir aqui, ia falar que eu vou frequentar o ESD. João Arthur, o ESD é para adultos. Ele repetiu a pergunta: para espíritos ou homens? Aí o Guido: senta aí. Aí nós sabíamos, imaginávamos que o João Arthur ia ficar 2 semanas, 3 semanas. Os jovens são sempre voláteis, é natural deles. E na segunda semana, terceira semana, ele falou assim: papai, eu estou vendo que a turma está indo para o ESD sem apostila. Eu não quero ir para o ESD sem apostila. Arranja apostila para mim. Aí eu pensei: vou comprar uma apostila e vou deixar guardada.
Eu peguei uma apostila que eu tinha e dei a apostila para ele. Aí, 3 semanas depois, ele falou: o Guido não está seguindo a apostila e não está seguindo a metodologia da apostila. Eu falei: então temos que conversar com o diretor do departamento a respeito de como está se conduzindo o ESG. E ele tem 1 ano que está no ESG e vai a pé da minha casa, que é 2 quilômetros. Às vezes eu de Malvadeza eu não deixo dinheiro com ele, às vezes deixo, às vezes eu vou buscar, às vezes eu estou em outro lugar. Por exemplo, ontem eu estava aqui e eu tenho um carro só, então ele tem que ir a pé, e às vezes de chuva, depois ele pega o guarda-chuva e vai na chuva. Não marca um compromisso, estou observando a moleque. Aí montamos um trabalho de terapêutica espírita na casa, e ele falou assim: como é que é aquele trabalho de cura na sexta-feira? Eu falei: é um trabalho assim, expliquei detalhadamente, passo para atendimento fraterno, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim: qual é o requisito para entrar naquele trabalho? Eu falei: tem que frequentar a casa espírita, tem que fazer o ESD. Ele falou: eu frequento a casa espírita e estou fazendo o ESD. Eu quero trabalhar nessa tarefa. O que eu posso fazer? Você vai ser porteiro. Aí ele falou: o que faz um porteiro? Aí expliquei para ele o porteiro. Ele falou: começa sexta-feira. E tem 6 meses que está lá direto, toda sexta-feira, no Marco Gomes que está lá, fazendo portaria, quer dizer, faz a recepção e anota lá o receituário. Então tem outras histórias no meio. Mas eu pergunto a você. É claro que eu não sirvo de exemplo para muitas pessoas, porque tem uma história bastante complicada, mas a partir do momento que eu começo a mudar de vida, começo a estabelecer no outro padrão, se esse espírito tinha alguma tendência ao desencaminho, na medida que os pais começam então a orientar e se mudar, ele não vê outro caminho se não motivar-se a mudar também, mudar as tendências que trazia. Nesse sentido, o tempo básico em que ele imitava os nossos gestos em casa, vivo tranquilamente muito bem, não é muito prático colocar experiências próprias nesse caso, mas eu, de certa forma, faço isso com a segurança de que responde muitas indagações de alguns pais. O momento da autoridade que agora ele está despertando, ou que era das perguntas, nós superamos muito bem, porque ele jamais contestou qualquer autoridade, senão de forma muito respeitosa, onde tinha um diálogo bastante estreito. Então entramos agora, quando nós entramos na idade então dos 21, e esse é o grande problema quando nós estamos falando de juventude. Então, como é que ele se comporta? Agora há pouco alguém me fala assim: ele se isola. Alguém falou comigo assim: ele se isola. Ele deixa se carregar pelas ideias, então o sentimento aflora muito. Ou ele é barro ou ele é tijolo. Já perceberam que adolescente não tem meio termo? Ou ele é barro ou é tijolo? Ele emprenha-se, me permito usar essa expressão, pelas ideias do mundo. Ele gosta até das ideias libertárias, das ideias de liberdade, mas o espírito que está ali ainda gosta dos prazeres do mundo, mas ele quer, na verdade, vencer o mundo, ele quer mudar o mundo, mas ele gosta de dormir muito. Ninguém muda o mundo sem dormindo. Ele tem contradições naturais no processo de condição. Ele deixa se arrastar por algumas ideias de agressividade, por alguns comportamentos agressivos. Se você perceber adolescente, em algum momento ele tem um desenvolvimento dos membros, parece que desproporcional. As roupas ficam meio tortas, você nunca sabe como é que ele se... Você notou que ele é meio desengonçado no andar? Eles são assim mesmo. Tem umas formas particulares que se comportam, quebra as coisas de casa, eu percebi que esbarra em tudo, quebra tudo, acorda na matura, quebra tudo dentro de casa. Esse é o comportamento natural. Por que se distancia dos pais? Por que se distancia? Tem razões por que distancia. Por que ele estabelece um confronto? Por que ele quer fazer xixi no poste? Por que o cachorro faz xixi no poste? Para marcar o território. E por que o menino faz o confronto? Porque ele quer estabelecer o limite dentro de casa. Se você mexe nas coisas dele, o que ele faz? Já falei que não quero que meta minhas coisas. Quem foi que mexeu aqui? Não é isso? Ele se
comportamento é a determinação do campo de ação dele. E quando nós estudamos isso com mais profundidade, nós vamos perceber que agora o adolescente, 17, ele vai se inserir na sociedade. Onde ele estava inserido anteriormente? Ele estava inserido na escola. E antes ele estava onde? Então, no primeiro setênio, de 0 a 7, os referenciais dele é da família. Quando ele tem uma base familiar bem sustentada, quando ele tem uma base familiar baseada nos exemplos, que é a fase fundamental de correção dos seus instintos, das suas tendências, a partir dali, quando ele sai do ninho, e quando eu falo em sair do ninho, perceba como uma fêmea ou um macho faz com o filhote do passarinho quando está no ninho. Por que ela empurra ele do ninho? Vocês já viram como é que é isso? Como observa, ele empurra ele do ninho. E ela trata ele, mesmo sabendo voar, ela trata ele no galho perto. Ela não abandona ele de cara. Ele voa do ninho, fica às vezes a alguns metros do ninho, nos galhos mais perto, ela vai lá, voa e trata, fica aquele pachorrão, fica lá com o médico da aberto e tal, não sei o quê. Isso é um estabelecimento do princípio da liberdade que ela respeita. Ela não fala assim, não, você fica aqui que eu vou te tratar a vida toda. Eu sei que as mães de Colatina não fazem isso, acorda amanhã cedo para fazer aquele potão de leite para uma manjão de 16 anos que está lá, levanta, o pijama daquele jeito esticado, que eu não vou falar como é que é e tal, e ela vai fazer leite para ele. Aí ele larga o copo aonde? Ele só bebe, vai do lado e a fica cuidando. Não é assim, meu amigo? Você conhece algum caso desse? Não conta, senão você apanha em casa. Não é? Pois é, não deixa o bichinho crescer. Não deixa errar. O Piaget diz assim, fala que o erro faz parte do acerto. Você já sabe fritar ovo, minha filha? Como é que foi o primeiro ovo que você fritou? Você fritou bem? Você botou logo uma frigideira de teflon, botou pouco óleo, ou você encheu e botou de cima, plaf, só você que fez certinho, porque todo mundo ao fritar o ovo da primeira vez fez aquela lambança geral, foi? Como é que é, né? Então aí temos o princípio de uma autoridade antes, que era a autoridade castradora, que o indivíduo era como se fosse um quartel, se americano. Então ele estabelecia que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Na outra ponta, nós temos aquela autoridade em que ela é permissiva, então estabelece a filosofia do filiarcado. Nós temos o patriarcado, o matriarcado e o filiarcado. O filho pode tudo e os pais de casa não mandam nada. E tem o caminho do meio, que é preciso estabelecer uma educação libertadora, de dar a oportunidade das descobertas, dar a possibilidade de fazer com que a pessoa ande pelos próprios passos, e inclusive errando. Porque as experiências que vão dando certo, elas são experiências que, no primeiro momento, eram experiências que estavam erradas. E isso é um processo de aperfeiçoamento natural, progressivo, que acontece em todas as interações da natureza, dos pássaros, dos animais inferiores. A pedra, lá no reino da pedra, ela interagiu química e fisicamente com o meio para desintegrar-se daquele grupo agregado ajustado, e ele estabeleceu outras relações para inserir-se no reino, na sociedade animal, na sociedade mineral, para construir novas relações, porque ela tem um fim. Qual é o fim? Felicidade. Porque é obra do Criador, é obra de Deus. Então, o adolescente, no primeiro momento, quando ele vai para a sociedade, não esqueceu da família. Agora ele pode esquecer da família, sim. Quando que ele esquece da família?
quando a família não deixou boas lembranças. Ninguém gosta de más lembranças. Alguém fica pegando fotografia, quando vocês vão na fotografia de vocês, pega aquelas fotos, pega a foto de todos os enterros da família, ou aí pega a fotografia dos aniversários. Eu nunca vi alguém em casa falar assim, vamos fazer, hoje vamos lembrar os enterros da família. Você pega 17 fotografias de velório e fica lá e todo mundo admirando os velórios. Foi? A gente pega foto de aniversário, de casamento, de nascimento, de formatura, não é isso? De quê? Pois é, do turismo, do passeio, dos momentos agradáveis, do primeiro beijo, da primeira cartinha. Aliás, tem gente que tem cartinha guardada, guarda, porque é bom demais isso, tá? Não é? Então, por que nós não voltamos ao ninho? Porque no ninho que deixa saudade, a gente volta sempre. E no ninho que não deixa saudade, nós não voltamos nunca. Então a gente começa a formar essa base lá. E se nós estamos querendo ter uma juventude sadia, não há de ter juventude sadia se não tiver família sadia. E se estiver formando filhos, se nós estivermos buscando o nosso diploma da vida lá no baile funk, vai ser um monte de diploma que você, em vez de pendurar na parede, vai ter que registrar no cartório. Depois brigar por pensão alimentícia. Estou falando dos filhos que estão aí, das meninas que engravidam antes do tempo, dos meninos que estão se drogando, dos meninos que estão morrendo. Pai, eu sou policial, posso dizer dados importantes para vocês e atuais. Nós temos 700 jovens do Espírito Santo por ano hoje morrendo, ligados de forma direta e indiretamente ao mundo das drogas. Morrendo. Sem falar naqueles que estão envolvidos, estou falando de morte violenta por homicídio, não estou falando dos acidentes de trânsito, não estou falando de acidente de moto. 700. A juventude está no presídio, que nós falamos ontem aqui, 16 mil pessoas presas no Espírito Santo, 80% delas estão na faixa etária de 18 a 32 anos. 18 a 32 anos. E nós temos então um universo de crianças e jovens que se perdem exatamente porque onde é que está o problema? Se alguém me perguntar onde foi que eu errei, eu vou dizer claramente: se você fez tudo certo, você não errou em lugar nenhum. Mas eu posso dizer que o primeiro erro está na base em que se forma o namoro, o noivado, o casamento, a falta de planejamento do lar, a falta de bases espirituais dentro do lar. Onde é preciso considerar agora que ganhamos a maioridade e ganhamos dependência para ter ordem e disciplina, é preciso ter a percepção que nós somos espíritos, e os seres que estão reencarnando ali naquele ambiente são seres que precisam da nossa ajuda. Não raro, combinadamente, tracejamos o retorno deles, com graves compromissos de desajuste lá, e com severos compromissos de ajuste cá. Então, se é bênção para quem reencarna, é oportunidade para quem dá a oportunidade da reencarnação. Então, as almas se ajustam num ambiente chamado lar. As almas se ajustam num ambiente chamado família. E a providência divina propicia à mulher, ao ser feminino, a oportunidade do sentimento, do ventre, da mama, do cuidado. E oportuniza ao homem a busca do provimento do ambiente. E não raro, a sociedade moderna, tecnológica, nos convida à busca de necessidades a mais do que aquelas que precisamos, e então nós nos perdemos nas nossas funções. Nós nos perdemos nas nossas funções, nós nos distorcemos na nossa responsabilidade, e nós buscamos outros valores, e estamos então formando uma sociedade que precisa ser discutida. Estamos formando uma juventude que precisa ser acompanhada. Estamos formando futuros pais, porque essas juventudes serão futuros pais, e que também gerarão filhos, fruto da mesma responsabilidade que nós criamos, e serão nossos netos. Então esse é o desafio. Não estou falando nada de novo, mas eu estou propondo uma vigilância. Isso que tudo que disse para vocês já foi exaustivamente traçado aqui. Os palestrantes que estão no ambiente do lar, da casa, já disseram que outras vezes. Se vocês não são palestrantes, mas já leram os livros espíritas, a literatura espírita, dezenas de vezes, na leitura do Evangelho, na leitura que é oferecida, nos vídeos espíritas, todos nós sabemos
disso. Então, meu papel aqui é orientar a vigilância. A vigilância é em cima daquilo que nós estamos chamados a realizar. Não é só a vigilância do pensamento íntimo, vigilância da minha responsabilidade, do pensamento íntimo, claro, eu tenho que corrigir daquilo que eu penso, uma vigilância das responsabilidades. Eu vejo, lamentavelmente, as casas espíritas vazias na evangelização, Virgílio. Poucos pais espíritas se preocupam, poucos pais se preocupam com a evangelização dos filhos. Poucos pais católicos se preocupam com a evangelização dos filhos. Poucos pais evangélicos se preocupam com a evangelização dos filhos. Pasmem, poucos pais espíritas também, e nós sabemos que somos espíritos. Nós sabemos da reencarnação. Nós sabemos do compromisso. Então, se tem uma turma indo para dentro do presídio para cuidar daqueles que estão presos, é preciso ter uma outra turma aqui de fora para cuidar dos jovens que estão de fora e querem ir lá para dentro. Lá tem 16 mil querendo sair, e aqui tem 80 mil querendo entrar. E onde que começa isso? Em mim, na minha família. Então, se você tem filhos, se você tem neto, se você tem sobrinho, é a sua família espiritual que te compete, você irradiar essa luz, a fim de que você possa contagiar as pessoas, para que nós tenhamos uma juventude alinhada com o propósito da felicidade, para que tenhamos uma família alinhada com o propósito de fazer pessoas felizes. Mas para que elas façam pessoas felizes, é preciso que elas vivam bem, elas vivam felizes, e só tem um caminho da felicidade, é de cumprir as regras, porque senão nós colheremos o fruto da nossa deserção, da nossa dor, da nossa desídia, da nossa irresponsabilidade. E a nossa irresponsabilidade tem gerado muitas dores. Fica o convite, fica o desafio, fica a proposta de discutir na casa os acertos que cada um de nós precisa fazer. A casa não precisa de acerto, a casa está bonita, a casa está ajustada, a casa oferece um ambiente extremamente motivador para a vida. Eu queria que todas as casas do Espírito Santo fossem como essa, que eu tenho como modelo. Eu morro de inveja de você, Virgílio. Aliás, de você não, porque você não é nada aqui. Você é apenas um cara que fica dando palpite, e se quando a sua esposa não faz nada, só dá palpite. Mas tem uma equipe que trabalha. A esposa falou para ele, você não faz nada, só dá palpite. Eu entreguei logo para todo mundo. Mas quando a gente vê o entusiasmo do Virgílio, vê o entusiasmo da família, quando vê o entusiasmo desse moço que 6 horas da manhã está aqui hoje, eu não sei, acho que ele está dormindo na porta, eu só posso ficar feliz porque tem assim exemplos a seguir. Então, gente, vocês vão muito mais, tem muito mais razões, porque tem um ambiente acolhedor. É só usar, é só fazer com que seja transformador. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que nós possamos pensar nesse momento de examinar o tempo atual, o tempo da liberdade, o tempo da independência, o tempo do destino da nossa pátria, o tempo da pátria do Evangelho, para fazer a transformação do Evangelho em casa. Porque a pátria será melhor quando os lares serão melhores. A pátria será melhor quando os grupos sociais, familiares se tornarem melhor, porque a sociedade é composta de pessoas, de famílias, de grupos sociais, de comunidades, de cidades, de estados e de países. Muita paz a todos.